Bom dia a todas as farmácias associadas ao Grupo GV, você que está me assistindo pelo CD, pelo DVD, você que está aqui assistindo pelo vídeo, pela Twitchcam, né, através da videoconferência, você que está aqui presente. Mais um módulo, né? Nós estamos no módulo 7. O módulo 7 fala sobre as interações medicamentosas, né, e sobre a discussão de caso clínico. Durante todo o trajeto, né, do curso sobre a prescrição farmacêutica, nós falamos principalmente sobre algumas disciplinas que são fundamentais para que nós farmacêuticos, você farmacêutico, empreendedor, gestor, que queira fazer, né, que queira praticar a prescrição farmacêutica, é necessário que você tenha um conhecimento, né, vamos dizer assim, mínimo, um conhecimento mínimo sobre a farmacologia, né, a farmacocinética, sobre a farmacodinâmica, sobre a farmacoterapia. E para que você tenha conhecimento sobre a farmacoterapia, é necessário que você tenha um bom conhecimento, né, sobre as principais patologias, você associar os sinais e sintomas clínicos, né, com algumas patologias, apesar que nós farmacêuticos, nós não somos profissionais, viu gente? Vocês sabem disso, nós não somos profissionais para diagnosticar. Eu falei isso durante todo o curso, que nós não somos profissionais para diagnosticar patologias e doenças, mas nós temos uma patologia clínica, nós não temos uma propedêutica e nem a semiologia, né? Por quê? Porque o único profissional habilitado, capacitado para diagnosticar chama-se médico, ok? Isso é claro e é fácil de nós entendermos isso. Agora, nós como farmacêuticos, a nível de atenção primária à saúde, na promoção de saúde, na prevenção de doenças crônicas degenerativas, nós temos falado durante todo o curso. E este curso, prescrição farmacêutica, é uma das ferramentas que vem de encontro, primeiro, com a nova legislação federal, a Lei 13.021/2014, que estabelece a farmácia, a drogaria, né? O CNAE 47.717.01 ou 02, farmácias e drogarias com manipulação ou sem manipulação. É uma farmácia, é um estabelecimento de saúde, é uma instituição de saúde. E isso muda muito para nós farmacêuticos, né? Isso muda muito. E nós temos também a questão da legislação da própria prescrição farmacêutica, que é aquela que nós já falamos, do Conselho Federal de Farmácia, a 586, que fala da prescrição, e a 585, que fala da solicitação de exames clínicos. Não para nós diagnosticarmos, mas é para nós podermos estabelecer um perfil farmacoterapêutico e o acompanhamento, né, até mesmo da prescrição, quando solicitado e quando necessário se faz, né, nem sempre é necessário, né, fazer a prescrição farmacêutica. Muitas vezes você trata até mesmo com os medicamentos que às vezes o próprio paciente já passou por um médico, e você faz o acompanhamento se essa medicação, se o paciente ele está sendo, do ponto de vista clínico. O que é o farmacêutico clínico? O farmacêutico clínico não é prescrição. O farmacêutico clínico ele também tem a prescrição, mas o farmacêutico clínico ele faz uma avaliação geral. Então é muito importante. E hoje o tema da nossa aula, né, é o último módulo aí da prescrição farmacêutica. Não tem como falar de discussões de caso clínico, né, discussão de caso clínico, e nem falarmos sobre interações medicamentosas sem falarmos sobre a patologia, a fisiologia e a farmacoterapia como um todo, né? Então nós temos alguns e-mails, alguns exemplos aqui de farmácias em todo o Brasil, né? O pessoal lá de Rondônia, da farmácia da doutora Núbia, lá de Vila Velha do Espírito Santo, lá de Santa Catarina, enfim, do estado de São Paulo, do Mato Grosso, da doutora Gisele, lá perto de Bela Vista, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando, vocês aqui presentes, com muita alegria, porque é uma área que as pessoas confundem, tá? Você farmacêutico que prescreve, né? Você farmacêutico que você já vem atendendo, né,
Você que já vem atuando na farmácia clínica, muitas vezes nós tivemos muita dificuldade em atender a farmácia clínica porque não tinha uma regulamentação. Então, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, né, nós farmacêuticos, nós podemos e nós devemos, de acordo com a autarquia federal, né, o próprio Conselho Federal de Farmácia, né, que é o que representa os direitos e os deveres do profissional farmacêutico, deste profissional de curso superior, deste responsável técnico, que a nova legislação, a da Anvisa, que estabelece a farmácia como um estabelecimento de saúde, coloca agora, alterou a lei a 5991 de 73, o artigo 14, o artigo 15, se não me falha a memória, falando que a responsabilidade técnica, né, toda farmácia para o seu funcionamento tem que ter um responsável técnico durante todo o período de funcionamento. E isso foi uma polêmica, né, porque o Conselho pediu uma alteração, né, junto ao o Conselho pediu essa alteração junto à Anvisa, né, e foi para o Senado aquela lei, aquele projeto da Marluce Pinto, que podia ser um técnico, né? E aí complicou mais ainda, porque a nossa presidenta, né, Dilma, falou: não, a farmácia pode sim ser responsável, assinar um técnico, né? Mas tem que estar inscrito no CRF. O CRF não se inscreve técnico, doutora Dilma, presidenta. Nós, né, tá tendo uma pequena divergência aí. É apenas farmacêuticos inscritos. Então tem que ser farmacêutico. Enfim, alterou agora a legislação, a 3021, coloca aqui farmacêutico responsável técnico. Então ficou muito claro isso para nós, ok? Positivo? Se vocês não estiverem entendendo, vão perguntando, mandando um zap, né? É muito interessante esse diálogo com vocês aqui, ao vivo, aqui direto do Grupo GV, tá bom? E aí, nós falamos então sobre a farmacoterapia, nós falamos sobre a fisiologia, que é muito importante para nós estabelecermos um padrão, um protocolo, uma padronização dos serviços farmacêuticos voltada à prescrição. Para nós prescrevermos, nós temos que fazer uma anamnese, ok? Nós fizemos uma anamnese. Como fazer essa anamnese? Que é um levantamento dos dados clínicos do paciente, né? Dos principais sintomas e sinais clínicos, porque o sinal você vê, mas muitas vezes alguns sintomas eles são evidentes para que nós possamos acompanhar o perfil farmacoterapêutico, né? E a solicitação de exames, né? E eu não vejo muitas vezes nós farmacêuticos solicitando exame, e é muito importante para a discussão de caso clínico. E não tem como, às vezes, nós prescrevermos um complexo para anemia. Muitas vezes eu não sei qual é o tipo de anemia, mas você pede lá um hemograma completo e você verifica, né, que realmente tem um quadro de anemia, mas eu não sei se é uma anemia perniciosa, eu não sei se é uma anemia megaloblástica, eu não sei se é uma anemia ferroprívica, e aí você vai prescrever uma fórmula, né? Qual fórmula? Você prescreve lá um exemplo, uma sugestão, um ácido fólico, um sulfato ferroso e uma vitamina B12, uma cianocobalamina, ok? E aí é necessário que nós solicitamos um exame, né? Um exame para ver se a medicação, se a forma que nós prescrevemos se o resultado foi positivo ou não, né? Então é muito importante que nós façamos isso, né? E nós falamos, né, dentro da prescrição, nós falamos, e dentro das interações, nós falamos sobre os comandos, quem controla toda essa parte da fisiologia é muito importante, né? Nós separamos o paciente em dois grandes setores, né? Alterações psicogênicas, né? As psicoses, ansiedade, depressão, estresse, né? Transtorno obsessivo compulsivo, pânico, tudo isso aqui está numa ala. E nós separamos a outra ala, que são as alterações clínicas, fisiológicas, bioquímicas do nosso organismo, né? Relacionado às alterações fisiológicas, mecânicas, bioquímicas a nível celular. E aí você consegue verificar as interações. Então, falando já na interação, entrando no assunto, nós temos algumas interações que são mais evidentes. Então, eu queria que você anotasse aí, tá? Nós temos, primeira interação, ela é a interação farmacotécnica, né? A incompatibilidade, né, de nós associarmos ativos, né?
de nós associarmos ativos na mesma formulação, essa interação farmacotécnica ou farmacêutico ou técnico, mas principalmente o farmacêutico responsável, ele faz essa boa avaliação, né? Porque muitas vezes o paciente ele prescreve, né? O farmacêutico prescreve alguns tratamentos, ou até mesmo o médico, né? As interações não é só para prescrição farmacêutica, até mesmo a prescrição médica. O médico prescreve. Um exemplo clássico que nós vivenciamos na pediatria, né? Que nós vivenciamos na pediatria. Às vezes o paciente ele prescreve antialérgico, né? Um antialérgico, um bloqueador H1, né? E ele prescreve também uma carbocisteína, um ambroxol, né? E tem alguns tipos de interações medicamentosas, mas até então pouco se fala, né? E tem estudos que um inativo é efeito do outro. Então é muito comum isso daí, é muito comum. Às vezes o paciente prescreve um antibiótico, o médico prescreve um antibiótico, perdão, ele prescreve lá antigamente a gente usava muito sulfa, né? O Bactrim, é isso? É a sulfametoxazol com a trimetoprina. A sulfa, ela tem uma interação com o ácido fólico, né? Bom, então assim, são vários tipos de interações, mas aí as interações farmacotécnicas, nós temos que levar em consideração o processo da manipulação com o recipiente, lembrando, né, que toda fórmula contém princípio ativo, né? Que mais? Lembra da aula? Nós temos princípio ativo, os coadjuvantes biofarmacêuticos, biofarmacotécnicos, né? É importante isso daí, né? Quem vai manipular um enalapril, nós comentamos, né? O enalapril é uma prodroga, né? É o enalaprilato, ele tem um efeito de primeira passagem, se transforma, o metabólito dele é que vai ter a sua ação antipertensiva, que ele é o inibidor da enzima conversora da angiotensina, lembra? Então nós precisamos, o enalapril precisa ter o bicarbonato por causa do pH. Então essas interações farmacotécnicas, né? O estudo do recipiente é muito importante. Nós farmacêuticos, fator de correção, fator de equivalência, né? Agora recentemente nós pegamos aí o esomeprazol, né? Eu gostaria que vocês olhassem o esomeprazol magnesiano, né? Que nós temos pellets, né? O esomeprazol magnesiano pellets. Pega no laudo, né? Nós temos aí o fator de normalmente ele vem a esomeprazol magnesiano pellets 8,5%. Então você tem um fator, mas você divide lá 100 por 8,5 ou pelo resultado, né? Eu peguei um laudo agora recentemente de uma farmácia, deixa eu ver qual farmácia que foi. Foi lá de Palmitos, né? Um grande abraço aí a doutora Camila, a doutora Alana, se eu não me engano, eu não me lembro. É lá de Palmitos, né? É de Palmitos, Santa Catarina. Um abraço aí a vocês, viu? E nós falamos sobre o esomeprazol, nós estávamos falando sobre o modo da manipulação de cápsula e todos os principais cuidados, desde a pesagem, da trituração, tamização, homogeneização e encapsulação. E aí, falando do esomeprazol, nós estamos estudando, né, alguns tipos de principais cuidados que nós temos que ter em relação aos fatores que até hoje, né, as farmácias, né, ficam às vezes um pouco perdidas, mas é muito simples. Fator de correção, fator de equivalência, eu não vou falar agora que não é a aula, não é o foco, tá? Mas só lembrando, o esomeprazol ele tem um fator de correção, né, que é a correção da diluição devido ao processo, né, dos pellets, do revestimento do grânulo, né? E isso faz que ele venha a 8,5%. A correção é se dividir 100 por 8,5 ou 100 pelo resultado. No caso desse laudo lá de Palmeiras vinha 9,28%. Então 100 dividido por 9,28, né? Agora eu estou lembrando, não foi lá de Palmitos não, foi lá de Indiana, né, do Dr. Ivan. Mas nós temos também o fator de equivalência, que é o esomeprazol base, né? Nós temos também que desconsiderar o magnésio, transformar o sal na base. Então o fator aí é 1,11, o esomeprazol magnésio tridratado. Para você fazer a manipulação do esomeprazol puro, né, você tem que fazer o fator de equivalência também. Então nesse caso tem o fator de correção e o fator de equivalência, né? E isso às vezes
vai atrapalhar e vai ter as interações. Imagina, né? Se você não aplicar, vê quanto que dá o fator de correção principalmente, mais o fator de equivalência, né? É bem significativo, muito significativo, né? Muito significativo. Nós tivemos agora também na sexta-feira, na farmácia Miligrama, em Presidente Bernardes, lá com a doutora Nelly, doutor Marcel, e lá nós também tivemos lá a anistatina, né? A maior que 5.000 unidades por miligrama, aplicando certinho o fator, né? O fator de correção. E é muito importante então essa preocupação de vocês farmacêuticos, de nós farmacêuticos, nós técnicos, né? Enfim, muitos técnicos estão nos assistindo, é muito importante, tá ok? Então a principal interação é a interação farmacotécnica, né? No processo da manipulação do medicamento. Agora, falando da interação clínica propriamente dita, nós temos a interação farmacológica, né? Interação farmacológica, que é muito importante, né? Essa interação farmacológica e as interações bioquímicas, né? Mas principalmente as interações farmacológicas, né? As interações bioquímicas é um medicamento, vamos dizer, é uma subespecialidade das interações, do estudo das interações farmacológicas. Dentro das interações farmacológicas, nós temos a interação farmacocinética e as interações farmacodinâmicas que nós falamos, né? As interações farmacocinéticas e interações farmacodinâmicas. E junto com as interações farmacoterapêuticas, aí nós temos essa interação farmacocinética, a interação farmacodinâmica e as interações clínicas decorrentes do estado clínico do paciente, né? Nós temos drogas que se ligam muito a proteínas, um exemplo aqui, vamos lá, medicações que elas se ligam muito a proteínas plasmáticas, né? Principalmente a albumina. E temos pacientes às vezes que estão com uma baixa concentração de albumina no sangue. E essa hipoalbuminemia, ela faz com que o paciente possa ocorrer uma intoxicação, né, uma intoxicação dessa medicação. Por quê? Porque a dosagem, a concentração de albumina plasmática, né, é baixa. E aí você tem um maior número de fármacos livres, e os fármacos livres, eles se ligam aos seus receptores, né, como nós já estudamos, e aí desencadeia todo o processo de intoxicação, né? Um excesso do efeito terapêutico, vamos dizer assim, e das reações adversas também, né? Então, essas são as principais interações. Falando das interações, então, farmacoterapêuticas, né? Nós temos as interações da área da cardiologia, né? Então, nós citamos os grupos e agora nós vamos falar das principais interações da cardiologia, que é uma área tão expressa, é uma área de muita incidência, de muito estudo, né? Muita evidência científica, muita discussão de caso clínico, né? Há diversos pacientes que no dia a dia, né, fazem uso de medicamentos ou para abaixar o colesterol, para abaixar a pressão arterial. Às vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Então é muito comum na área da cardiologia. Então eu gostaria que vocês anotassem, né? E vai mandando sugestões para nós aqui, para nós comentarmos, né? Nós temos que pegar, o foco é o atender o paciente aí na farmácia. Então, quantos pacientes não têm problemas relacionados com alterações cardiovasculares? São vários pacientes com alterações cardiovasculares, né? Então, antes de falar das interações, falar um pouquinho da área da cardiologia, né? As principais patologias, os principais sintomas. A cardiologia é uma área muito ampla, muito extensa de estudo, né? Muito complexa, mas quando na fisiologia você estuda o funcionamento, né? O principal, a responsabilidade, né, de cada órgão. Então você tem o coração é um músculo liso, ele tem a função de bombear o sangue, fazer com que o sangue circule por todas as artérias, veias, por todos os capilares, fazendo que todos os nossos tecidos, né, cheguem os nutrientes, o oxigênio, pois as nossas células, elas dependem do processo de oxigenação, né? Então, qualquer alteração fisiológica, o paciente pode ter uma interação
com a resposta terapêutica da medicação. Então, nós temos medicamentos por grupos, e isso é muito importante. As interações farmacológicas, as interações farmacocinéticas ou as interações farmacodinâmicas, elas podem, olha só, isso é interessante, elas podem se somar, né? Elas podem potencializar o efeito de uma outra medicação ou potencializar a resposta clínica terapêutica ou o inverso, né? As interações farmacológicas, elas podem diminuir a resposta terapêutica, né, daquela medicação ou a evolução do estado clínico do paciente. Então, são duas vertentes. Tem casos que nós provocamos, muitos casos. Até o setor magistral, eu gostaria que vocês entendessem isso. O setor magistral trabalha muito com isso daí, né? Essa associação. A principal causa de você trabalhar não com monodrogas, mas sim com polidrogas, né? Vários fármacos, é para você potencializar a resposta terapêutica, diminuindo as reações adversas, né? Um exemplo assim, vamos lá, dentro da área da cardiologia, vamos supor, ou dentro da área, vamos lá, um exemplo mais clássico para antipertensivo é muito fácil, né? Nós administramos um antipertensivo dentro da cardiologia, vou ser um exemplo. Nós damos lá um inibidor da enzima conversora de angiotensina, captopril, zinopril, ramipril, né? Atua no complexo renina-angiotensina, os rins produzem a renina, a angiotensina, então eles vão atuar por um meio, né, farmacológico, uma resposta. Qual é a resposta? É a vasodilatação, é diminuir a pressão arterial, mas às vezes você pode associar uma droga, né, da área da cardiologia. Uma das interações é você administra um beta-bloqueador que vai atuar sobre os receptores beta-1 lá do músculo cardíaco, né? Tem um efeito inotrópico negativo. Quando você diminui o débito cardíaco, diminui a contratibilidade do músculo cardíaco, você também diminui a pressão arterial. Você pode associar um diurético, né? Nós associamos principalmente os diuréticos. Nós temos os poupadores de potássio, uma milorida, né? Uma medicação mais, vamos dizer assim, mais elaborada, né? Eu estou com o nome da outra que a gente usa muito, né? Espironolactona, não pode me fugir da cabeça, né? Tem até um efeito antiandrogênico, né? Para quem tem hirsutismo, oleosidade na pele, não é isso? Então, a espironolactona também é um poupador de potássio. Temos os diuréticos de alça, né? Os tiazídicos, que é muito comum, né? Não, diurético de alça não, diurético de alça de Ellen, é a furosemida, é o mais forte, é o mais potente diurético, só que com uma maior reação colateral, né? Muito grave. Não se usa, não se deve indicar furosemida, um diurético, né? Infelizmente não é o caso nosso, tenho certeza que a maioria das farmácias, né, se não todas, que trabalham conosco, estão buscando. O que vocês estão fazendo agora, né? Assistindo essa fita, tendo auditoria, para que isso, né? Para que isso? É porque eu creio que vocês são pessoas, vocês fazem a diferença, vocês estão buscando ciência, qualificação, né, para poder crescer com sustentabilidade. É o que nós falamos, de qualidade e produtividade. Nós só conseguimos crescer com qualidade e produtividade. É a sustentabilidade. Então eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, jamais vão indicar um furosemida para um paciente, né, para perder peso. Né? Isso aí, você pode até achar que não, mas é verdade, né? E aí o paciente emagrece mesmo, né? Ele perde 2, 3 litros de sangue, até porque o nosso organismo, 70% é líquido, 70% é água. Então, você já imaginou, né, o que acontece? O resultado é positivo, o paciente fica contente, entre aspas, né? Ele pensa que ele emagreceu, né? E aí ele acaba mais cedo ou mais tarde, né, recuperando todo esse peso, certo? Né? Isso se não tiver um problema renal, uma insuficiência renal. Então, nós sabemos que quando nós prescrevemos um diurético, né, junto com um beta-bloqueador, junto com um bloqueador de angiotensina, um losartan, né, um valsartan, só que nós sabemos, ou até mesmo um inibidor de ECA, né,
um ramipril, lisinopril, captopril. Só que nós sabemos que cada um desses grupos ele tem algumas reações características, né? Ele tem algumas características, algumas reações características, né? E tem alguns efeitos secundários. Então, quando a gente fala em beta-bloqueador, você tem que imaginar, mas onde tem receptor beta? Ele não vai atuar só no beta 1. Então, não dá para estudar a interação e não dá para discutir caso clínico se a pessoa não sabe o mecanismo. É muito importante o mecanismo, fica tudo muito claro, né? Quando a gente começa a falar de mecanismo, muitas vezes eu não preciso nem ler a bula de remédio, jamais, nenhum medicamento, porque você já sabe aonde que age aquela medicação e as possíveis reações adversas. Um exemplo, então você vai lá, beta-bloqueador, né? Tem uns que são mais seletivos, mas beta-bloqueador, você tem receptor beta, você tem aonde? Vamos lá, no músculo cardíaco, você tem receptor beta lá nos brônquios, né? Beta 2, né? Beta 2, você tem receptor beta 2, aonde mais? Vai me ajudando aí, gente, vai mandando por e-mail aí, que eu não estudei para preparar aula nenhuma. Beta 2 nós temos lá no pâncreas, né? Receptor beta 2. Então quando você passa, vamos lá, um bloqueador beta, né? Um bloqueador beta, ele é uma droga antagonista. Ele é uma droga, né? E quais são os efeitos quando você prescreve e medica um paciente com um antagonista beta, ou seja, uma droga simpatolítica, né? Uma droga simpatolítica, bloqueia os receptores beta-adrenérgicos, né? Quais são as consequências? Vamos lá. Eu dou um tempinho para vocês, né, responder, né? Você bloqueia. Quando o simpático, né? Nós temos drogas simpatomiméticas, imitação do simpático, e nós temos drogas simpatolíticas, contrariação do simpático, né? Então, quando você passa uma droga simpatolítica, no caso dos beta-bloqueadores, você bloqueia, né, a ação do simpático. É o contrário do simpático. Quando o simpático é ativado, né? O simpático é o sistema de estresse, né? Então, quando você bloqueia, você tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, né? Você tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, né? Você tem uma broncoconstrição. Olha que interessante, né? Então a pessoa pode ter falta de ar. Essa falta de ar pode ser o quê? Drogas que estão bloqueando o receptor beta 2. Se ele não for seletivo, né? Nós temos o atenolol, que é semi-seletivo, o propanolol já não é tão seletivo assim, né? Nós temos o bisabolol, né? Bisabolol, que é um dos mais, vamos dizer assim, de última geração dos beta-bloqueadores, né? Bisabolol, né? Ele é seletivo beta 1, mas quando você não tem um beta-bloqueador, você diminui a produção de insulina. Quem produz insulina é o receptor. Veja bem, olha, você está prescrevendo, olha só como que é o negócio. Eu estou prescrevendo a medicação e essa pessoa vem falar para mim que a glicose está descompensando, né? E eu vou até perguntar para ela, e quando começou a ter essa alteração? Quando você começou a tomar medicamento para pressão, né? Eu já vou tendendo, né? É uma tendência minha, né? Já buscar essa informação. Por quê? Olha, esse medicamento antihipertensivo, em alguns casos, em alguns pacientes, né? Ele ajuda sim a diminuir a produção de insulina e você começa a ter uma hiperglicemia, né? Não, é normal você ter essa falta de ar, tal, você entendeu? Né? No caso, por exemplo, da paciente da vamos falar da alergoalergia, vamos lá, um outro caso, vai. Eu falei de um exemplo da cardiologia, vamos falar da alergoalergia, né? O médico que trata, ou a pneumologia, os pneumologistas que prescrevem, que trabalham na área das principais causas alérgicas, né? Os principais sintomas, que é o alergista, né? O alergoalergista. Então, o médico prescreveu lá um pneumologista, uma criança ou um adulto, né? Uma medicação. Vamos lá, agora eu vou citar um exemplo de uma medicação também que o médico prescreve, né? Uma medicação que com certeza é um médico que pode prescrever isso daí, porque é um tratamento já específico. Associação, por exemplo, de uma droga que promove broncodilatação. Então o paciente ele é um paciente que apresenta uma bronquite asmática, ele é um paciente que apresenta uma rinite, né? E o paciente precisa de orientação, né? A rinite, uma sinusite. É um paciente
o que nós chamamos, né, eu falo nós não, mas os médicos, né, porque como eu convivo muito com a doutora Virgínia, que é a minha esposa, ela é pediatra e é especialista em UTI neonatal, né, então ela fala muito sobre reatividade, né, são pacientes reativos, né, é um sereno, uma poeira, uma cortina, ao gato, né, que são os principais agentes que estimulam os fatores alergênicos, né. Então, vamos lá. Então, o paciente ele apresenta uma bronquite asmática, tá? Eu preciso, está em crise, eu preciso administrar uma droga. Nesse caso, eu prescrevo duas drogas. Vamos supor, o médico prescreveu lá duas drogas. Uma medicação é o brometo de pratrópio, a outra medicação é o fenoterol. São medicações distintas, um vai atuar completamente diferente, uma droga vai atuar completamente diferente da outra, né? Então vamos falar do brometo de ipratrópio. O brometo de ipratrópio, né? Ela é uma droga o quê? Adrenérgica ou colinérgica? O que vocês acham? Brometo de ipratrópio, que é o atrovente, né? É isso? Tem vários nomes, né? O atrovente. Então, o brometo de ipratrópio ela é uma droga colinérgica. Ela é uma droga colinérgica, ela é uma droga, por ela ser colinérgica, ela atua nos receptores parasimpáticos, né? Lembra da aula, questão do simpático e do parasimpático. O fenoterol é uma droga adrenérgica, é uma droga que atua pelos receptores simpáticos, né? O fenoterol é uma droga simpatomimética, ela imita a ação do simpático. Fenoterol é uma droga agonista, não é bloqueadora, ela é simpatomimética. Já o brometo de ipratrópio é uma droga parasimpatolítica, ela é o contrário do parasimpático, né? Atua. Então nós sabemos que lá nos brônquios nós temos receptores beta 2 adrenérgicos e nós temos receptores muscarínicos, né, colinérgicos. Então, quando nós associamos uma droga adrenérgica, pode promover broncodilatação e pela via colinérgica também pode estimular a broncodilatação, né? Um outro paciente, um paciente na UTI, um paciente que ele está com uma bradicardia, né? Em alguns casos, em algumas clínicas, né? O médico ele não já medica o paciente com uma droga simpatomimética, né? Uma adrenalina, não, porque às vezes pode dar algum contraste do músculo cardíaco, né? Pode dar um choque, né? E o paciente tem uma parada cardíaca, sabia disso? Então, normalmente, o médico prescreve uma medicação que vai aumentar o batimento cardíaco, mas por uma via mais leve, Qual que é a via mais leve? É a via colinérgica. Ele prescreve, sabe o que? Um brometo de... uma atropinização. Você acredita que a atropina, né, aumenta os batimentos cardíacos? A pilocarpina bloqueia, mas a atropina... Então você vê que tanto a via colinérgica quanto a via adrenérgica, né, nós podemos prescrever medicações que vão se associar, né? Então, na área da cardiologia, são as principais interações, vamos dizer, clínicas. Agora, nós sabemos que o inibidor de ECA, de acordo com o seu mecanismo de ação, ele pode, em alguns pacientes, desenvolver o acúmulo de bradicinina nos brônquios, aumentando a tosse. Então eu gostaria que vocês gravassem isso, né? Um captopril, lisinopril, ramipril são características deste grupo farmacológico. Um exemplo que eu estou dando uma dica aqui para vocês. É claro, isso é na aula já de mecanismo. Um outro exemplo de grupo, vamos lá, bloqueador de angiotensina. É uma das medicações, é um grupo farmacológico, né? Porque nós, particularmente, eu acho que é um grupo mais efetivo. Ele apresenta um resultado mais positivo, tá? Um resultado mais positivo. Mas tem algumas contraindicações? Tem contraindicação também. A principal contraindicação dos bloqueadores de angiotensina é com as funções renais. Olha só, né? Às vezes o paciente já tem uma pressão arterial comprometida, né? Imagina se ele começar a apresentar uma insuficiência renal, né? É natural que o bloqueador de angiotensina
ele pode aumentar a ureia, né? Nós sabemos que a ureia funciona como um índice, né? Para saber como que andam as funções renais, né? Ureia, e também a creatinina. A creatinina também nós sabemos que até 1,3, 1,2, até 1,4 ela está ali no limite, né? E há uma tendência dos bloqueadores de angiotensina também em aumentar, né? A ureia e a creatinina, então é muito importante acompanhar. E nós temos os beta-bloqueadores, como eu comentei com vocês aqui, né? A principal interação do beta-bloqueador, no caso atenolol, bisoprolol, propanolol, né? Os beta-bloqueadores é gerar uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Pacientes que usam beta-bloqueador, se você tem alguém na família, pai, mãe, tio, sobrinho, alguém que faz uso de beta-bloqueador por mais de 10, 15 anos, seria interessante, mas muito interessante, nós pedirmos um bate-papo com o cardiologista dele e falar sobre isso daí, tá? Nós, como farmacêuticos, todo farmacêutico é farmacologista, né? Nós somos farmacologistas, nós estudamos a farmacologia, sim ou não, na faculdade, né? Então nós sabemos que o uso de beta-bloqueador contínuo por mais de 10 anos, em estudos, isso que eu estou falando aqui para vocês não é o que eu estou falando, o que o professor Gilberto está falando, não. O que eu estou falando é com base de dados científicos, medicina baseada em evidência, né? O meu pai, né, que está me assistindo, não, que está fazendo aniversário hoje, né? Um grande abraço para o meu pai. Eu tentei contato agora com ele de manhã, mas não consegui, né? Ele faz uso, né? Quer dizer, ele fazia uso de beta-bloqueador por muitos anos, né? E tem um médico, o Dr. Thalel Salles, um grande médico, um grande profissional, né? Na cidade de Dracena. Ele está entre os 50 melhores cardiologistas do Brasil, né? Ele trabalha com nutrologia também, com ortomolecular, né? Com promoção, essa parte, na área da cardiologia também, médico intensivista também, especialista na área da UTI. É um grande médico. E eu fui conversar com ele, ele era um médico do meu pai, e ele prescrevia, né, muitos anos, né, atenolol, né, atenolol. E o meu pai, eu vinha percebendo que os batimentos cardíacos dele, né, vinha controle, mas a pressão estava alta, mas se não tomasse o atenolol, que é um beta-bloqueador, né, esse beta-bloqueador tem um efeito inotrópico negativo, ele segura o músculo cardíaco, diminuindo o débito cardíaco para diminuir a pressão arterial, é o mecanismo dele, né? Mas, segundo os estudos, né, o uso contínuo, o paciente pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. E aí eu fui conversar com ele, ele falou: olha, você está perfeitamente correto, né? Deixei ele falar, perguntei o que ele achava do uso do beta-bloqueador. Segundo alguns estudos, o paciente pode vir a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Ele concordou em gênero, número e grau, né? Nós farmacêuticos, então você vê que nós farmacêuticos podemos e devemos fazer uma intervenção terapêutica, sim. Imagina, né? Claro que sim, né? É evidente. Nós sabemos que o Brasil é o segundo país do mundo em intoxicação por medicamentos. Você tem noção disso, né? Erros, né? A cada 5 receitas, agora não é uma crítica, eu estou falando aos cuidados com o paciente, não é falando mal dos médicos. A cada 5 prescrição médica, uma está certa. Você tem noção disso que eu estou falando? Esse dado que eu estou falando aqui é muito. Isso eu aprendi com o professor Iris Nagano, da Escola Paulista de Medicina, professor de Epidemiologia Clínica da Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado. E eu vou falar para você, a minha esposa é médica e ela estava junto nessa aula e ela pode atestar o que ele falou lá, e só tinha eu de farmacêutico naquela ocasião, né? Naquela ocasião só tinha eu, se eu não me engano. Tinha uma outra farmacêutica que era a Rose, a doutora Rose, né? Que é conselheira aqui do Conselho Regional de Farmácia aqui de Presidente Prudente, professora de farmacologia clínica, fez mestrado também junto conosco, né? E ela escutou também, se não me engano, acho que ela estava presente nessa aula do Dr. Iris Nagano, professor. Ele falou claro, né, os erros que vocês, médicos, estão causando, né? Só que tinha lá eu, farmacêutico, escutando, né, tudo isso, né? Eu não esqueço. Então, é necessário que nós, né, anote isso, de cada 5 consultas, de cada 5 prescrição médica, uma está correta.
Ou seja, é 20%, 80% de erro. 80% de erro. Então, vocês entenderam o porquê de estudar, né? Tá aqui, ó, discussão de caso clínico. Nós temos que discutir o caso clínico com o nosso paciente. Ele é seu paciente, ele é paciente do médico, né? Uma vez eu conversei com o Dr. Gemur no Hospital Santa Casa de Tupã, e eu falando com ele, né? Estabelecendo um padrão farmacoterapêutico no hospital, padronizando as medicações lá para o hospital. E ele falou assim, eu estava implantando a dose unitária no meu hospital, né? Quem faz farmácia clínica vê muita parte hospitalar, porque no hospital a farmácia clínica começou em hospitais, né? As interações medicamentosas, né? Quantas vezes eu pegava lá paciente tomando ciprofloxacina, uma droga totalmente fotossensível, até o equipo, né? Que vai correr ali a medicação por scalp ali na veia do paciente, tem que ser um equipo específico, né, para não tomar a luz, porque ele é fotossensível, e nós farmacêuticos podemos fazer a diferença. Nós farmacêuticos, agora você imagina junto ao seu paciente aí na farmácia, né, você atendendo o paciente. Então é muito complexo, né? A farmacoterapia, o acompanhamento é muito importante, é essencial a presença de um farmacêutico clínico, né, que vai atuar na área clínica. Na área da cardiologia é muito evidente, né, uma hidralazina, um paciente que a droga não ocasiona, é um antihipertensivo específico, uma paciente com uma pré-eclâmpsia, né, um aumento da pressão arterial, um paciente com insuficiência renal, e um paciente com uma gestante com aumento da pressão arterial, anote aí, a medicação de escolha, né, é hidralazina. A hidralazina, por quê? Porque não vai aumentar a ureia, não vai aumentar a creatinina, não vai aumentar o fósforo, né, potássio, que são medicações que causam um comprometimento das funções renais, né? Tanto é que o paciente que está com uma insuficiência renal, ele não pode ingerir muito peixe, né? Ele não pode, porque o peixe tem muito potássio, né? Ele não pode comer banana, né? Porque é totalmente tóxico, é fatal para os rins, né? Você já parou para analisar um negócio desse? Então, a interação, as interações bioquímicas do moldes da alimentação é muito importante. Como eu falei para você, né, essas drogas se ligam aos seus receptores específicos. Então, diuréticos, né? Nós temos diuréticos poupadores de potássio. Então o paciente começa a ter cãibra, né? Concentração de albumina sanguínea, bloqueadores de angiotensina, inibidor da ECA, beta-bloqueador. Agora eu não falei um outro, né, de interação, falando de interação para a gente fechar a cardiologia, porque a aula não é só cardiologia. Nós temos os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Bloqueador do canal de cálcio, né? Gente, há estudos e mais estudos sobre as principais indicações desse grupo farmacológico, né? Nós temos as diidopiridinas, né? Os verapamil, o cardizem, né? Que é os diltiazem, né? Diltiazem, os diidopiridinas. Nós temos as amlodipinas, nifedipinas, são bloqueadores do canal de cálcio. Um dos efeitos colaterais, né, é a retenção de líquido, né, edema, inchaço dos membros periféricos, né? Por quê? Porque ele bloqueia, ele relaxa o endotélio vascular e começa a diminuir a complacência vascular. Isso faz com que o líquido, principalmente dos membros periféricos, não retorne para a câmara cardíaca, né? Pelo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que manda para o pulmão oxigena, né? E aí manda para o átrio direito, ventrículo direito, e aí vai para o pulmão oxigena, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí a aorta manda a grande circulação para todo o organismo, ok? Positiva, grande, a pequena circulação juntas aí unidas. Então, os bloqueadores do canal de cálcio, né?
Nós temos drogas específicas, né, como a amlodipina, que já tem já um nível sérico, né, mais evidente sobre a musculatura cardíaca, né, ok? Do músculo cardíaco, então ela relaxa, né, ela protege mais o coração. Eu diria que ele é um antihipertensivo, né, protetor do músculo cardíaco, do infarto, né, um diltiazem, uma amlodipina, ok? Já uma nifedipina, uma nitrendipino, ok? Já seria uma medicação já vasodilatadora periférica, ok? Isso é muito importante. Então, a área da cardiologia é muito rica, muito rica, muito rica. Bom, interações e discussões de caso clínico na área da neurologia. Agora vamos anotar aí a neurologia. A neurologia é uma área com maior índice. Agora nós estamos falando de um nível de loucura mesmo, porque a neurologia ela é muito complexa, né? Aí nós temos drogas nós temos medicações que atuam já nas psicoses propriamente dita, né? Uma memantina, que mais? Nós temos as carbidopa, prolopa para tratamento de Parkinson, né? As rivastigminas, inibidores da acetilcolinesterase, né? Bom, voltando, na área da neurologia nós temos alguns neurotransmissores, né, e que vamos dizer assim, que estão relacionados com diversas patologias. Então nós temos a acetilcolina, que atua, né, nos receptores pré-ganglionares nicotínicos, né, relacionados com a memória, concentração, né, isso. Até para o Alzheimer você prescreve o que? Você prescreve para o Alzheimer, né, a rivastigmina, não tem alguns casos, né, não estou falando que é para prescrever, estou falando que em alguns casos a rivastigmina ela é uma droga que é o Exelon, se eu não me engano, isso, vai me ajudando aí, o Exelon, que é uma droga inibidora da acetilcolinesterase. O que é a acetilcolinesterase? É uma enzima que degrada a acetilcolina. Você inibindo a enzima, você vai aumentar a acetilcolina, melhora a memória. Só que é totalmente contraindicado com Parkinson. Olha só, anote isso, isso aqui é uma informação muito comum e muito o erro, há grandes erros de diagnóstico e tratamento clínico por neurologistas e psiquiatras. Eles prescrevem, né? Não estou falando que é todos, mas tem uma grande incidência, segundo o professor Isnagana, não é o que estou falando, né? Foi no nosso mestrado, a nossa aula, ele falou sobre os erros de prescrição, né? E um grande abraço ao professor Iris, uma genialidade, né? Médico, né? Muito simples, muito humilde, né? E ele falou claramente dos erros de prescrição. E um dos erros é isso aqui, ó. Às vezes o diagnóstico lá está no Alzheimer, mas ele está com Parkinson, né? O Parkinson também há uma perda de memória, né? Mas o Parkinson são alterações da dopamina. Cai a dopamina, né? Isso ou não? Sim ou não? Parkinson. Muito comum. Então cai a dopamina. E o que aumenta quando diminui a dopamina? Aumenta a acetilcolina. Aumenta uma dosagem significativa de acetilcolina no sangue, no plasma sanguíneo. E o que acontece com a acetilcolina? Qual é o neurotransmissor? O único, perguntinha agora, valendo R$1 milhão, né? Se você acertar, você vai ganhar R$1 milhão. Nós vamos cobrar lá da Petrobras. Se você acertar, nós vamos cobrar lá da Petrobras, para acertar a situação do país aqui, porque os caras roubam lá e ninguém faz nada. Qual é o único neurotransmissor presente em todas as junções neuromusculares? Então o músculo, entende? Toda junção neuromuscular, né? Toda junção neuromuscular. Rapaz, eu tô forte demais, né? Eu tô ficando preocupado, né? E eu não tô tomando nem anastrozol, né? Olha, o anastrozol, gente, é uma maravilha, né? Claro, quando necessário. A crisina, eu tomo crisina. Crisina, né? Anote aí, você que está me assistindo, a crisina é um produto natural, né? Ele é natural, a crisina. Agora eu estou tentando lembrar, eu não sei se é um aminoácido. Para mim ele é um aminoácido, mas eu preciso confirmar, tá? Agora me deu um branco aqui, a crisina. A crisina, ele tem uma função importantíssima. É o inibidor da aromatase, né? Fugindo da aula aqui só um pouquinho. Tudo é mecanismo, gente.
Não tem por onde. Eu, quando vou estudar uma droga, eu não sei qual grupo, qual é a classificação da composição dela, né? A natureza química dela, né? Mas o mecanismo eu sei. Ela é um inibidor de algumas vias da aromatase, né? A aromatase, essa enzima transforma a testosterona, né? A testosterona em estrógenos, né? Em estrógenos. Então é natural, às vezes, a celulite, deposição de lipídios, né? Aquela gordura visceral, você tem que inibir, né, as vias da aromatase. Um grande abraço à farmácia Fórmula Ativa de Campo Mourão, né, às novas proprietárias, ao antigo proprietário Valdemir, né, ele que me falou, ele que tocou nesse assunto, ele que me estimulou a estudar as vias da aromatase, que os grandes médicos, né, endocrinologistas, os grandes profissionais que trabalham na área da nutrologia e da ortomolecular, eles têm estudado muito a crisina, prescrito muito anastrozol. A crisina é um produto livre, onde o farmacêutico, nós farmacêuticos clínicos, nós podemos prescrever, claro, né, com toda a orientação, grupos farmacológicos. Mas voltando lá, então, no caso da rivastigmina, você vai aumentar, né, você vai aumentar a acetilcolina, melhorando a memória. Então, um paciente com Alzheimer, né, que é uma coisa muito comum, né? Antigamente falava-se caduquice, né? Caducou, né? Não, hoje é o Alzheimer e o paciente tem uma perda de massa encefálica maior que 10%, tá? Maior, porque até 10%, olha o que eu estou falando para vocês, tá? Até 10% não é considerado Alzheimer, é da própria celeridade, né? É da própria velhice. Você tem uma perda, né? Você tem 60, vamos lá, acima de 60 anos de idade, você ter catarata, né? Até 30, 40% é normal da idade. Até 35% da perda das funções renais, ele não tem insuficiência renal, ele apenas é um paciente idoso, tá? Isso é um tema que a gente vem debatendo e apresentando para alguns médicos, né? Nós fomos lá em Cáceres, no Mato Grosso do Norte mesmo, Cáceres, lá com a doutora Lucília, alguns aninhos aí nós fomos lá e nós fizemos uma reunião, uma palestra para os médicos lá em Cáceres, e nós falamos sobre esses indicativos, separando o que é geriatria e o que é doença, né? O que é geriatria e o que é doença. E aí o médico prescreve, né, um paciente que está com Parkinson, imagina, ele já tem acetilcolina. E o que a acetilcolina faz? Faz contração, né? A acetilcolina, né, manda a informação para a contração do músculo cardíaco. Faz lá a entrada de cálcio pelos retículos sarcoplasmáticos, e aí as fibras de actina e miosina se contraem. Não é isso que nós estudamos na fisiologia, né? Os retículos sarcoplasmáticos. Lembra dessa aula? Não, né? Eu também não lembro muito, mas a fisiologia é muito importante. E aí você começa, por isso que quem tem Parkinson tem aquelas fasciculações, né? Ele tem um tremor, ele tem as bradicinesias, né? As discinesias. O que é isso, né? Ele vai pegar alguma coisa aqui, no vídeo aqui, ele não tem controle, né? Vai de uma vez, né? É o excesso de acetilcolina. Aí você me prescreve, né? Imagina um paciente tomando fosfatidilcolina, bitartarato de colina, um paciente que tem Parkinson. Jamais me prescrevam um aminoácido, né? Você vai agravar os sintomas do Parkinson, você vai causar ao paciente, né, um mal-estar tremendo, né? Um mal-estar tremendo, é muito sério você passar por isso, que mesmo um produto natural, né? Eu estou dando um exemplo, né, que veio aqui na minha cabeça, eu não preparei nada não. Você imagina, né, um fosfatidilcolina. Eu sei porque eu já vi alguns médicos, farmacêuticos, né, a prescrever uma fosfatidilcolina, um bitartarato de colina, né, vai aumentar a acetilcolina nos receptores nicotínicos, memória, concentração, legal. Só que ele é totalmente contraindicado em pacientes que têm
né, que tem Parkinson, né, você vai agravar os sintomas do Parkinson dele, você pode comprometer o bem-estar, a saúde do paciente como um todo. Lembrando que o diafragma é um músculo, né? O paciente, a deglutição, o paciente que tem Parkinson tem uma dificuldade na deglutição, né? Por quê? Tudo no músculo cardíaco, a pessoa começa a ter um comprometimento do músculo cardíaco, ok? Então a gravidade, né, ela se expande por quê? Porque tudo que é músculo começa a ter alterações, né, do seu funcionamento. Então é uma das interações da neurologia, né? Então nós temos que tomar cuidado com os inibidores da monoaminooxidase, né, os inibidores da MAO, que degradam a dopamina. Então você diminui a enzima, né, da monoaminooxidase que degrada, e você aumenta a dopamina. No caso do Parkinson, a selegelina, né, a selegelina aumenta a dopamina. Então nós temos drogas bloqueadoras e drogas agonistas e as drogas antagonistas, que é muito comum. Antidepressivo, que é o mais comum, né? Antidepressivo, aí nós temos os antidepressivos tricíclicos, que apresentam uma série de alterações, né, sistêmicas, né, além de você melhorar a serotonina, a noradrenalina, né, você aumenta os batimentos cardíacos em alguns casos, né, nós temos algumas drogas específicas, né, dentro dos inibidores, dentro dos medicamentos antidepressivos tricíclicos. A imipramina tem características específicas, a amitriptilina. Lembrando, né, do grupo farmacológico e suas reações principais, nós temos os antidepressivos, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fluoxetina, a paroxetina, né, um outro grupo de medicamentos antidepressivos que é o mais prescrito hoje, né? Nós temos o citalopram, o escitalopram, né, que são os medicamentos mais seletivos, né, para depressão. E aí nós associamos esses medicamentos, porque esses medicamentos eles vão alterar mais a serotonina, não vai alterar a amitriptilina, noradrenalina, que aí já pode causar reações colaterais, né? Reações colaterais. Nós temos os relaxantes neuromusculares, né? Os ansiolíticos, né? Os benzodiazepínicos, é natural, né? A maioria esses benzodiazepínicos, eles causam o que nós chamamos de dessensibilização, a dosagem tem que ir aumentando. Por quê? Porque são drogas que a metabolização são hepática, e lá no fígado nós temos uma região chamada de citocromo P450, né, que faz toda a metabolização dessas drogas. Então, conforme o paciente vai usando esses calmantes, esses ansiolíticos, alprazolam, bromazepam, diazepam, né, midazolam, então são medicações que lorazepam, né, que é mais ação hipnótica, tem umas que são hipnóticas e relaxantes musculares, atuam nos receptores benzodiazepínicos, podem ocasionar perda de memória, amnésia, né, o uso contínuo dessa medicação, né, causam dependência psíquica, por isso que eles são tarja preta, né, vendas sob retenção de receita, eles são psicotrópicos, né, notificação de receita azul, né, receita B1, é isso? Então são medicações que têm que ser usadas com critérios, né, muito critério, né, muito critério. É uma coisa muito comum, né, não posso esquecer, porque mais eu não falo depois, né, dos medicamentos antifúngicos, hein? Tem tido muito aqui no Brasil, né? Olha só, hein? Você que está no balcão da farmácia, cuidado ao aviar ou dispensar uma fórmula com não é antimicrobianos, os antifúngicos, né? Fluconazol, né? O que mais? As griseofulvina, mas principalmente o fluconazol, do grupo do fluconazol, cetoconazol, né? Nós temos sequimidazol,
nós temos vários pacientes com intoxicações hepáticas graves, tá? Associado com álcool. Então, paciente, é interessante a farmácia passar essa orientação, que eu me lembrei agora que aconteceu recentemente numa farmácia, tá? Eu não vou expor a farmácia, o paciente foi a óbito, né? Provavelmente devido e vários acidentes na área, né? Na área da farmácia magistral ou da drogaria, com interações medicamentosas, é sempre assim, né? É esse descuido das possíveis interações, né, farmacológicas, farmacoterapêuticas, é muito importante. Voltando então para a neuro, então os benzodiazepínicos é um dos medicamentos muito prescrito para ansiedade, né, para transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos o Rivotril, né, que é o clonazepam. O clonazepam é muito prescrito, né, pelos médicos. Clonazepam, até o sublingual, né, para quem já está no estado de transtorno obsessivo compulsivo, né, e é muito grave e é lamentável, né. Eu sempre passo para nós farmacêuticos, né, que nós temos que procurar melhorar a saúde, né, melhorar a saúde. Nós temos que para fazer com que o paciente ele volte, né, é uma droga, tá? Os benzodiazepínicos são medicações gravíssimas, né? Eles têm efeitos benéficos necessários, né? Mas só em última circunstância mesmo, tá? Os efeitos deletérios, né? Há um comprometimento geral do estado clínico do paciente. Então, eu procuro sempre tratar de um modo natural, né? Prescrever lá um hidroxitriptofano. Não está dormindo à noite, eu prescrevo um inositol, eu prescrevo uma tirosina, que são drogas, são aminoácidos, né? Aminoácidos indutores do sono, né? Olha só que legal, inositol, tirosina, é indutor do sono, né? Às vezes tem alguma coisa natural, um cataegos, oxacanthum, salix alba, né? Que junto com maracujá, coisa simples, natural, né? Uma greenfone, que é o 5-HTP. Gente, né, o resultado é fantástico, né? Eu tenho feito na clínica, né, praticado na clínica, a farmácia clínica, mas só com produtos, insumos, os nutracêuticos, né? Nós chamamos de nutracêuticos, né? Quem quer ter uma aula, eu vou fazer agora em dezembro uma aula, né? Eu não falei para o pessoal da GV, mas eu quero fazer uma aula, né, sobre o estudo dos nutracêuticos, né, e dos hormônios bioidênticos. Então, quem quer assistir a aula, vou até marcar aqui, porque eu lembrei da semana passada, retrasada, e eu não passei para o pessoal. Já tem várias pessoas que me pediram, né, farmacêuticos, talvez você seja um, e eu vou falar sobre os nutracêuticos e os hormônios bioidênticos, tá? Provavelmente vai ser lá pro dia 15 ao dia 20, do dia 15 ao dia 25, mais ou menos, né? Que eu vou estar fazendo umas auditorias e umas inspeções lá na região do norte, ali em Rondônia, em Cacoal, né? E depois, na hora que eu voltar dessas empresas, dessas empresas farmacêuticas, a maioria delas são drogarias, farmácias magistrais, né? E a gente vai fazer uma auditoria, certificação, SQT, ISO 9000. Então, a gente também tem esse trabalho junto com as empresas, né? Buscando credenciar, qualificar, auditar o setor magistral. Então, por isso que nós queremos, né, que nós farmacêuticos realmente seja uma farmácia que atenda o que nós falamos de saúde, um estabelecimento de saúde. O foco é promoção e prevenção, promoção de saúde e prevenir doenças, né? Eu já falei dessa aula, né, na ortomolecular, da nutrologia, sobre o equilíbrio, a homeostasia, isso é muito importante. Então, as medicações da neurologia tem uma série de interações, né? As drogas indutoras desse citocromo P450, né? As drogas que induzem o metabolismo, diminuem as intoxicações. Tem drogas redutoras do citocromo P450, né? Quando você toma a cafeína é uma droga, ela tem uma ação indutora, ela estimula esse complexo enzimático, né, de degradação e metabolização. Bom, eu dou graças a Deus que nós temos esse citocromo P450, porque quantas vezes, né,
Nós comemos comidas estragadas, né? Envenenadas, contaminadas, né? E eu vou um pouco mais além, né? Até amaldiçoada, que aí já foge a matéria, né? E aí a gente entra no campo da espiritualidade, né? Mas assim, então, se a pessoa, se nós não tivéssemos, né, esse citocromo P450, você já imaginou se nós não tivéssemos a barreira hematoencefálica que bloqueia, né, a ingestão de muitas substâncias que são neurotóxicas, né? O nosso sistema nervoso central, graças a Deus, ele está protegido, né, por essa membrana semipermeável. Por isso que às vezes eu vou prescrever um triptofano, hidróxido, 5-HTP, e eu falo, olha, eu quero 5-HTP. Porque o triptofano comum não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Tem que ser o hidróxido triptofano, né? Por favor, não me engane, senão não funciona. O sangue, né? Ou a enzima que transforma, é uma outra medicação que nós, no dia a dia, no balcão da farmácia, né? Você, farmacêutico do bem, né, que você não está extraindo coisas erradas, você está aí atendendo, você tem um estabelecimento que você pode ficar rico, você pode ficar próspero, você já não é, né? E pode ficar mais ainda, né? E pode fazer o bem ao mesmo tempo. É interessante isso, né? Você é farmacêutico, não é por acaso. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de todos nós que temos farmácias e drogarias, que somos do bem, né? Que somos pessoas que buscam desenvolver as ciências farmacêuticas, né, estudando, que é uma ciência pouco explorada, pois as interações medicamentosas, nós estamos falando aqui, é muito séria as interações medicamentosas. Você vê uma fosfatidilcolina, um antidepressivo, um hidroxitriptofano, né? Uma pergunta que colocaram aqui, uma discussão de caso clínico. O hidroxitriptofano, uma pergunta boa, né? Foi lá da Farmacêuticos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, perguntou para mim se pode prescrever, pode dispensar, perdão, eu posso dispensar, a doutora Thelma que perguntou, eu posso dispensar 5-HTP junto com paroxetina, né? Veio essa pergunta. Bom, aí, né, toda pergunta é uma pergunta complexa, né? E ela já tinha feito essa pergunta só que ela é terrível, a doutora Thelma, Três Lagoas Farmacêuticos. Você ligar lá, pode falar com ela em meu nome. Ela fez essa pergunta para mim, mas ela já tinha feito essa pergunta para vários professores, né, de algumas instituições até que representam as farmácias magistrais. Vocês até sabem de quem eu estou falando. Qual é a entidade que representa a classe magistral hoje no Brasil, né? E eu tenho uma série de críticas a essas entidades, né? Não só essa, mas as outras entidades que falta profissionalismo, né? Falta profissionalismo, tem bons profissionais, né? Mas nós temos que tomar cuidado aí se a maioria não for ruim. Nós temos que ter, a grande maioria tem que ser bom profissional, né? Todo lugar tem bom e tem um ruim, né? Eu não estou fazendo uma crítica aqui individual, estou fazendo uma crítica coletiva, né? Coletiva, tem bom lá dentro, tá? Tem pessoas boas, mas vamos lá. E a pergunta era se eu posso associar. Eu falei que sim, né? E aí veio uma bomba, né? Ela é muito espontânea e a doutora Thelma trabalhou em hospital e já faz a farmácia clínica, já prescreve medicamento, indica, né? Indicava, né? Tratamentos lá em Três Lagoas. E aí ela como se a entidade o professor tal. Eu falei, não, veja bem, vamos lá. A paroxetina é uma droga, ela é irmã da fluoxetina. A paroxetina é uma inibidora, uma droga inibidora seletiva de recaptação de serotonina, ponto, né? Ela vai atuar lá na sinapse, na fenda sináptica, assim como a fibra pré-ganglionar libera os grânulos, né, de serotonina na fenda sináptica. O que acontece? Essa serotonina ela é recaptada, ela é reabsorvida, né, pelas fibras pré-ganglionares, pelos axônios, né? E é uma medicação, então, quando você toma ela inibe essa recaptação, inibidora da recaptação. Então, essa serotonina ela fica mais tempo atuando lá na fenda, é um mecanismo, ok? Tá. Então, ela aumenta a serotonina na fenda sináptica, ok? Ok. O hidroxitriptofano, ele aumenta a produção de serotonina, ele aumenta a síntese de serotonina. Ele é uma droga, ele é uma substância, é um aminoácido, né, precursora de serotonina.
O paciente, se for administrado, né, paroxetina junto com 5-HTP em dosagens individuais, o paciente pode desenvolver uma síndrome serotoninérgica, o excesso de serotonina. O paciente pode ter até alucinações, sim, mas em alguns casos eu mesmo já prescrevi, né? O paciente estava tomando paroxetina. Olha só o caso clínico: paciente com distúrbios bipolar, com quadro de depressão intensivo, muita depressão, tomava paroxetina de 10 miligramas, né? Mas ainda apresentava crises depressivas, né? Se não tomava paroxetina de 10, ele ficava muito pior, aí era muito grave, né? Com a paroxetina ele melhorou, mas ainda estava com quadro depressivo. Eu passei o hidroxotriptofano de 25, eu passei junto o SAMI de 200, eu passei o inositol, tirosina, né? Eu fiz uma formulação, né, para diminuir a ansiedade, para aumentar a serotonina, ainda mais, né? Ainda mais. E outra, era um paciente que já vinha tomando a paroxetina há um tempo, né? Há mais de 6 meses, não era um paciente. Então nunca vou passar, né? Porque até mesmo eu não prescrevo paroxetina, é uma droga controlada pela portaria, né? Um antidepressivo. Então quem pode fazer isso é o médico. Então a paroxetina associada ao 5-HTP, você vai aumentar a serotonina. Não se aconselha a passar junto a primeira vez, por quê? Porque você pode aumentar muito a dosagem de serotonina, né? Mas pode prescrever? Posso. Eu até prescrevia o 5-HTP para quem estava tomando a serotonina, sim. E o paciente teve uma melhora, sim, né? Porque eu aumentei a síntese, além de diminuir a recaptação, eu aumentei a síntese. E eu passei o SAMI, que é uma enzima, olha só que interessante, que vai transformar a serotonina em melatonina. O SAMI é 5-adenosilmetonina, certo? 5-adenosilmetonina. Essa enzima transforma serotonina em melatonina endógena, melhor do que a melatonina que nós compramos, né, via Estados Unidos, via Paraguai, né, para melhorar a glândula pineal, né, que produz a melatonina, né? A melatonina endógena, ela não tem efeitos colaterais, claro que tem uma dosagem dentro das dosagens, né, diárias, não tem efeitos colaterais. Agora, a endógena, quando você já administra a melatonina, primeiro que a absorção da melatonina é muito baixa, então o efeito da melatonina, quando nós ingerimos a melatonina em cápsula semi-elaborada de melatonina, o resultado é muito baixo, né? O efeito não é promissor. Por quê? Porque a absorção é muito baixa. O resultado melhor é quando você toma uma enzima que transforma a serotonina em melatonina, ok? Endógena. Então, são algumas das interações, né, medicamentosas, e nós vamos continuar, tá? Na próxima eu quero fazer com vocês, eu não terminei ainda. Então, as interações medicamentosas, temos muitos assuntos ainda a falar das interações, né? Nós falamos aqui um pouquinho da cardiologia, né? Um pouquinho, né? Bem pouquinho, porque nós temos outras, né? Outras especialidades, né? Falando da cardiologia e da neurologia, né? Comentamos um pouco aqui, mas nós vamos continuar vou fazer uma continuação do próximo módulo, tá? Nós estamos aí falando aí há aproximadamente 1h15 minutos e o pessoal está com uma série de atividades agora de manhã na farmácia natural, mas nós vamos continuar com esse assunto então na próxima aula sobre o módulo 7, falando de interações e discussões de caso clínico. Gente, um grande abraço a vocês, um bom dia, um bom trabalho e até o próximo. Não perca o módulo nutracêutico e hormônios bioidênticos. Eu quero dar uma palavrinha com todos vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom dia, um bom trabalho para vocês, tá ok? Até mais!